Minha quarta afirmação é impossível resistir à graça de Deus. Você acha que dá para resistir à graça? Falar que você... Pro homem que morre pra carne e nasce do espírito é impossível. Mas o homem que é ignorante e vive pela carne, ele automaticamente ele é um ignorante que não quer acreditar naquilo, porque tem ateísmo. Por mais que ele veja tudo que está na sua frente, ele é incrédulo. Sim, mas a minha pergunta foi, você acha que é possível resistir à graça de Deus? Ou seja, Deus falou assim, vou salvar o Éder. Você acha que é possível o Éder falar assim, não vai de jeito nenhum? Não, Deus é soberano, ele é... Ah, então virou calvinista. Mas ele é... Então é impossível resistir à graça. Calma. Tô calmo. Vou dar um texto enquanto você procura o seu aí, ó. Isaías capítulo 14, versículo 27. Isaías capítulo 14, versículo 27, está escrito assim: porque o Senhor dos exércitos determinou... Vamos ler o antes. Versículo 24. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. Sim. E como determinei, assim se efetuará. Então, vocês do livre-arbítrio têm que apagar Isaías da história. Apagar a Bíblia toda, na verdade. Jurou... Por que eu falo apagar a Bíblia toda? Porque a morte de Cristo predita em Gênesis 3, versículo 15, foi determinada na eternidade. Então, desde o Gênesis, tem que apagar a Bíblia toda. Foi o plano de Deus para salvação. Isso, e nenhum dos seus planos... E ele falou, e Jó está escrito assim, né? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser... Exato. Frustrado, é verdade. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Sim. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie nos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Pois quem o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Como que você pode resistir à graça de Deus, sendo que está escrito aqui que Deus falando, Deus jurando, mais do que falando, Deus jurando, dizendo, como eu pensei, assim sucederá. E como eu determinei, assim se efetuará. Como que você pode resistir a isso? Eu não ponto pra você. Eu concordo com você que... Calma. A porta da salvação tá aberta, eu não tô falando. Eu concordo com você, mas os dois entram juntos. Tanto o livre-arbítrio quanto ser predestinado. Tá, então Deus falou assim, vou salvar o Éder. O Éder fala, vai não, porque eu tenho livre-arbítrio. Então Deus não salvou. E aí? O plano de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos serão salvos. Você tem... Não, mas ele tá falando que tudo que ele planeja vai acontecer. Ele falou, então, tá escrito aqui. Tem contexto que fala, mas tem texto também igual. Fala o quê? Leia, pode ler. Vou ler um aqui que tá lá no início de Gênesis. Gênesis é bom, né? Gênesis 16. Gênesis 16. Aqui é falar um pouco sobre o livre-arbítrio. Vamos ver. Realmente é Gênesis 2, capítulo 16. Eu errei. Gênesis 2, 16. Gênesis 2, 16. Sim. Pode ler, você quer ler? Não, pode ler, porque aí vocês ganham tempo pra não ficar... E ordenou o Senhor Deus. Deus o quê? Ordenou. Sim. Se ele ordenou, você pode contar a ordem dele? E ordenou o Senhor Deus ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que ela... Não, é o dia em que dela comerei, certamente morrerás. Você tá vendo que essa pausa é porque você viu que você tá me ajudando, né? Calma. Se Deus determinou que não comerás, por que ele comeu? Porque ele determinou que ele ia comer. Mas lê o texto. O que tá escrito no texto? Ordenou o Senhor Deus ao homem de toda a árvore do jardim comerás livremente. Porque no dia que comer, o que vai acontecer? Morrer. E aconteceu o quê? Mas só... Não, beleza. Ele determinou de toda a árvore comer, de menos aquela do fruto da ciência da vida. Não. Ele não determinou que não comeria dela. Ele ordenou o Senhor Deus ao homem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, de todas as árvores. Menos... Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, tá certo. Tá certo, então o que tá falando aqui, você pode comer de todas as árvores. Menos aquela lá. De menos aquela. Porque no dia que você comer vai morrer. Sim, então... E aconteceu? Eles comeram e tal, ele teve o livre-arbítrio de comer. E foi a escolha dele a morte. Foi. Tá, aí eu vou te fazer uma pergunta. Se foi a escolha deles a morte, por que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo?
Porque Deus, ele já sabe de todas as coisas. Por isso que eu falo que o livre-arbítrio... Não, mas para que ele vai separar Jesus para ser o perdoador do pecado, sendo que o pecado ainda nem aconteceu? Porque Deus, ele é o início, o meio e fim. Ele sabe tudo que vai acontecer. Nesse caso... Mas ele sabe por quê? Ele sabe porque ele fica na janelinha do tempo olhando, ou é porque ele determina? Porque ele é Deus soberano. Nesse caso, sim, ele sabe de todas as coisas e ponto. Isso não tem discutir, porque ele é sabe Deus. E determina. Sim, ele determina do jeito dele. Mas ele não é um Deus ditador, onde ele fala, bem, man, você não pode mover esse copo, não. Ele te dá o livre-arbítrio de fazer, mas por ele já sabe o que irá acontecer no final. Não, mas não é isso, não é ser ditador, é ser soberano. Tá bom, me explica então. Ele tá dizendo aqui, isso aqui é um ditador? Isso aqui é um ditador? Ele tá dizendo assim, ó, como pensei, assim acontecerá. E como determinei, assim se efetuará. É ditador? Sim. Não. O ditador que eu falo no contexto é o quê? Eu vou criar uns anjos. Sim. Aí eu não posso dar o direito de escolher nada. Ou seja, você vai me adorar e ponto final. Que amor é esse? O quê? O amor tem que vir livremente. Não pode ser um amor comum. Você vai me amar e ponto final. A determinação e a predestinação, concordo, você pode ser predestinado a ser salvo a partir do momento que você conhece. Pera que eu tô preocupado. Peraí. Eu fiquei preocupado agora. Como é que o amor tem que vir livremente? Sim, o amor tem que ser livremente. Pode ser uma escolha amar ou não. Você vai ser obrigado a amar? Mas o amor com que amamos a Deus é qual? O amor que a gente ama a Deus é um amor de entender que ele teve a misericórdia, porque nós somos miseráveis e mortos. Mas quem é esse amor? Deus é o amor. Então, como é que pode vir livremente do homem? O homem... Sendo que está escrito, o verdadeiro amor lança fora o medo. Ou seja, o amor que vem de Deus... Mas para você amar alguém, você não tem que sentir, você não tem que buscar o livre-arbítrio de... Não, o verdadeiro amor está escrito na palavra que é Deus quem coloca no seu coração. Como é que você livremente ama? É Deus que coloca no seu coração. Está escrito que é Deus que coloca no seu coração. Qual que é a dificuldade de se curvar à soberania de Deus? Para quem é cristão e conhece a palavra, nenhuma. Não tem dificuldade. Mas agora, para quem não é e um dia poderá conhecer a Cristo, ele tem aquela dificuldade até o dia em que Deus fala com ele assim, dura coisa te é recalcitrar e no final de tudo, Deus já sabe o destino daquela pessoa, se ela vai pro céu ou pro inferno. Então Deus já sabe que ele fica numa janelinha olhando. Não, porque ele é Deus soberano. Pronto. Por isso que eu tô falando que você... Então não tem discussão entre mim e você. Eu tô falando que você... O livre-arbítrio e a predestinação, elas sempre vão andar junto. Não é coisa separada, porque tudo no final vai levar um só propósito, que é a salvação. Tá, então me explica Isaías 43 também, né? Porque se é assim, né? Deixa eu ver se essa é 43. Deixa eu ver, eu anotei aqui também. Isso é bom, tem que anotar. Tá escrito assim: antes que houvesse dia, eu sou. E não há... 43 ou 46? Agora aqui na referência aqui pra mim. Pesquisa, me ajuda aí, produção. 43 mesmo. Isaías 43 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Sim. Então vamos lá, vamos pensar conforme vocês arminianos pensam. Vocês no livre-arbítrio, né? Que nós temos livre-arbítrio hoje. Deus tá falando assim: agindo eu, quem impedirá? Eu salvarei o Benoni. Aí o Benoni tá falando assim: não, eu vou impedir o seu agir. Não quero ser salvo. É possível isso? Sim. Porque você é um ser humano. Você está num plano terrestre. Mas tá escrito agindo eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir. É igual eu falo, se você quiser se matar ou não, você escolhe isso. Por mais que seja uma depressão, alguma coisa, para fazer qualquer coisa. Você acredita que Deus tem um plano pra minha vida? Para todos nós. Tem? Sim. Tá, então vamos pra Jó. Deus tem um plano, não tem? Então tá bom. Você disse que Deus tem um plano. Então vamos pra Jó, no versículo 40, capítulo 42. Eu posso... Bom, Jó diz assim, a produção vai colocar: bem sei que tudo podes. Sim. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus tem um plano para todo mundo, e nenhum plano pode ser frustrado. Então onde que entra a minha escolha por frustrar esse plano? Existe isso? Você falou uma coisa interessante, igual Deus tem plano para todo mundo, igual na época do povo lá no Egito. O plano de Deus era o quê? Tirar todos do faraó e levar para uma terra prometida, certo? Por que eles não foram?
Porque eles escolheram desobediência. O que entrar na terra prometida foram os filhos dos escravos, não aqueles certo por escravo. Por causa de que eles não entraram na terra? Porque está escrito em Hebreus que Deus disse, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mas só que ele prometeu também tirá-lo da terra do Egito, onde levará uma terra que jorra leite e mel. Só que mas ele levou. Pela deusa tudo é condicionado. Não, ele levou. Levou os filhos deles, ficaram 40 anos vagando no deserto. Tá, olha lá. Ele levou, tá? O povo, a nação, ele levou. 40 anos vagando no deserto por falta de obediência. Mas ele tirou, ele disse que tiraria o povo e tirou. Levaria numa terra que jorra leite. Mas ele falou pra quem isso? Vamos pro próximo. É impossível resistir à graça de Deus. Eu discordo. Eu discordo dessa ideia. Por quê? Calvinista. Não, ideia bíblica. Não, mas aí é um ponto calvinista, né? Tá. Apesar que vários, eu vou afirmar, vários teólogos, né, da atualidade discordam de várias passagens de questão de interpretação. Sim. Porque falta a questão da hermenêutica, das palavras, né? Na época faltava dialeto, né? Para cumprir todos os desígnios, né, de Deus, que eram muito avançados à época. Mas vamos lá. Não, como é que é? Os desígnios de Deus, a palavra, era muito avançada para o povo da época entender. Mas aí ele não conseguiu. Você tá falando que ele não conseguiu? Por falta de linguagem, né? O próprio quem escreveu por falta de linguagem, às vezes traduziu alguma palavra que deu ambiguidade, duplo sentido, que são... São teólogos hoje que afirmam isso, né? Vários teólogos que estudam a interpretação da Bíblia. Não, mas então o texto que diz que toda a escritura é divinamente inspirada e apta para corrigir, consolar e edificar, como é que fica? Não, sim, ela está aí. A verdade está lá. Está escrita, mas a interpretação, a forma da escrita, às vezes gera ambiguidade e gera diferentes interpretações do próprio texto bíblico. Tá, me dê um texto que dê ambiguidade de interpretação. Me fala um texto, por exemplo. De que dê ambiguidade de interpretação? Bom, então, vários até que você acabou de citar aí, né? Mas o próprio texto e a questão de todos, né? Que falam que todos seriam no sentido dos calvinianos de ser os crentes, né? Nós, aliás, ser os crentes. Todos seriam questão do mundo, né? Todos do mundo que seriam até os pecadores. Uns inclui todos que seriam classe, igual a sua classe, questão. Outros questão que seria incluir todos os seres da terra. Então, mas você... Né? Questão interpretativa. Sim, não. Mas então, você consegue compreender comigo que neste texto, o próprio texto está descrevendo que é uma classe de homens. Porque o texto fala. Então, mas para aquela época, talvez, para explicar o que seria uma sociedade, seria utilizada para as classes de homens. Mas se referia a uma sociedade mundial. Qual que é o texto que você vai trazer? Vamos lá. Nós vamos lá. Sim. Eu vou puxar o Éder, né? Que falou a questão do amor obrigado. Eu realmente vou nesse gancho, porque o amor obrigado, se Deus obriga-nos a amá-lo, ele não criaria filhos, criaria robôs. Ele não nos obriga a amar. Mas é uma... Ele nos dá a graça de amá-lo. Então, mas é uma graça irresistível. É como se fosse uma equação irresistível. É como se fosse um constrangimento legal. Olha, mas trazendo texto aqui pra botar Deus no banco dos réus. Mas vamos lá. Como todo advogado, vamos colocar a lei ao caso prático. Como todo advogado vai botar Deus no banco dos réus. Vamos moldar o caso concreto. Vamos moldar o caso concreto. Sim, vamos. Então, sim, vamos pela lógica. Esquece um pouco a Bíblia, vamos para o... Não, pelo amor de Deus! Não, eu quero ficar com a Bíblia. Questão de interpretação, não é para você esquecer o aprendizado da Bíblia. Não. É só para prestar atenção um pouco aqui e a gente ir pro caso concreto hoje do dia a dia, da vida real de todo mundo, né? Vamos. Então, exatamente. Eu acho que Deus, se obrigasse, como odiasse, estaríamos colocando Deus no mesmo nível ao homem, né? Porque a gente critica, até odeia aquele homem que odeia, que faz o mal. Então, se a gente partir do princípio que Deus ama um filho, odeia o outro, tá aí a interpretação também, né? Que às vezes ele estava
dizendo em relação ao filho que segue o bem ou ao filho que segue o mal. Não que ele odeie, mas ele... Não, ele disse assim, então, amei a Jacó e odiei a Esaú. Exatamente. Se você partir do princípio que Deus odeia, então temos um Deus no mesmo nível do homem. Não. E aí a gente então, iria ferir aquele princípio que Deus é justo, bom, perfeito. Mas justo é só quem ama sempre e não odeia também? É porque o odiar, como eu aprendi, talvez talvez existam outras maneiras, eu não sei, de compreensão, mas o odiar é uma coisa ruim, é um sentimento ruim, né? Odiar o próximo, até porque ninguém ensina a odiar o próximo. Não, mas Deus todo não tem dia próximo. Amar o próximo. Deus é único. Não, próximo como outro filho. Tô dizendo o próximo, eu, você, o Éder. Eu tô dizendo o próximo é o seguinte, se eu odiar o Éder, sim, eu estaria tendo um sentimento ruim. Sim, claro. Então, se Deus odeia um filho, ele também teria um sentimento ruim. Então, nós botamos Deus a equivalência de ser um homem, do humano. E Deus é um princípio de inteligência, criador do universo, muito além ele tem que ser só do amor. Ser humano. Ele tem que ser só amor. Sim, então ele vai condenar ninguém. Então ele vai condenar ninguém. Exato, Deus perdoa a todos. Então Deus tá todo mundo salvo. Não salvo. Ele vai mandar alguém pro inferno? Sim, com certeza. Mas também é um aprendizado. Porque... Mas ele vai mandar essas pessoas pro inferno por quê? Pelas suas próprias ações. E livre-arbítrio de escolhas ruins. Porque ele odeia... Escolheu matar. Porque ele odeia o pecado, não é isso? E quem comete o pecado, não é certo? Não, na verdade não porque ele odeia. Na verdade... Tá mandando... Eu te amo, toma, ele vai pro inferno. É porque eu entendo... Não, é porque eu entendo a lei. Aí pela lei... Eu te amo, lá. Eu vou até citar uma passagem da doutrina espírita kardecista, né? Porque até a teologia também estuda outras religiões, outras doutrinas, e às vezes se complementam. Eu acho que até algumas passagens da doutrina espírita se complementam também. Complementam não, pelo amor de Deus, fala isso. Eu acho que algumas questões se complementam. Não, mas o evangelho é suficiente. Não, sim, mas complementar no termo de exemplo, no termo de justificar, de trazer uma interpretação nova, né? Inclusive tem até o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o próprio Evangelho numa outra interpretação. Eu tô dando pelo ponto de vista... chocado. Porque eu também sou... Vai. Eu tô abrindo a mente, eu sou adepto também. Não, pera, me ajuda aqui. Aos ensinamentos. Então não, sim, eu gostaria... Você é cristão ou você é espírita? Eu sou os dois. Cristão e adepto da doutrina espírita, dos ensinamentos da doutrina espírita. Então eu só gostaria... Porque o tempo tá acabando, então você vai ficar chocado e vai achar que eu não tenho salvação, que eu tô condenado? Mas desculpa, eu estou aqui pra falar o que eu penso e ser o que eu sou. Eu não vou esconder o que eu sou. Claro. Eu sou católico, frequento a igreja católica, sou batizado desde pequeno, estudo a Bíblia, mas eu também acredito no ensinamento. Sou adepto a alguns princípios da doutrina espírita que são bem lógicos. Então, cita a lei de causa e efeito. Né? Toda ação existe uma reação. Não igual a lei de Newton, né? Mas seria parecida. Mas toda ação do homem resulta num efeito. Então aquele que iria para o inferno, ou até para o umbral, né? Nos termos da doutrina espírita, seria aquele homem que escolhesse seguir o caminho do mal, que praticasse o mal, que não escolheria a Deus, o caminho do bem, né? Não escolheria amar ao próximo, não escolheria fazer a caridade, escolheria tirar uma vida, por exemplo. E ali seria Deus, deixaria ele ir para o inferno, né? Ou né, ele iria para o inferno com a permissão de Deus para aprender que esse é um ato errado, que esse é um ato errôneo, que é um ato que é um ato contrário às ações benéficas, às ações do bem. Mas isso está na doutrina espírita. Na doutrina espírita. Eu tô refutando, assim. Porque, assim, é o que eu falei. Eu não sou um teólogo ali eu também não. de Torre de Marfim. Eu estudo ali, eu estudo aqui. Então, assim como eu sou católico, eu vejo uma lógica muito grande em várias questões espíritas. Mas tá. Que nunca refutaram a existência de Deus. Mas o espírita, enfim, a essência na verdade, do espiritismo é crer na reencarnação. Então, justamente a questão da reencarnação é a questão do perdão de Deus, que ele é bom e puro. Então você e ele não condena. Sim, ele não condena o ser a apenas eterna. Ele condena o ser a uma pena temporária para ele refletir, ele aprender, espiar no mundo espiritual, em regiões que se chamam de inferno ou umbral, né? Que são regiões, a mesma coisa. Na visão espírita e católica, então ele retornaria numa nova vida, tendo uma nova oportunidade. E aí, as suas faltas, aquele ato que ele cometeu, seria expiado numa nova vida. Por isso que o planeta, eles falam que é de prova e expiação. Mas então... E aí, a gente consegue justificar, como Deus sendo a justiça, aquele que nasce cego, enxergando,
já só tem uma vida, uma existência, e aquele que nasce com a capacidade plena da visão. Pelas suas próprias faltas, o que nasceu cego, ele criou isso. Em Hebreus que aos homens está determinado morrer uma vez só e depois disso vem o juízo. Então não existe reencarnação à luz da Bíblia. Como é que fica? Porque o que eu tô te falando é questão de interpretação. Como Deus fala, na minha casa há muitas moradas, né? Na minha casa há muitas moradas. Muito espaço, Exato, espaço mas todo mundo. tem muitos que entendem como vários planetas que habitam outras formas de vida. Mas a fé católica, né? Fala o que sobre isso? Então, é que eu falo, questão a fé é questão de interpretação. Jesus ressuscitou? De cada um, né? Pra você? Pra nós, pra mim, tanto, né, eu sou católico e também adepto ao espiritismo, ele ressuscitou como espírito. Ele como se materializou. Como espírito come pão e peixe? Ele pode se materializar, chama materialização completa. Como que o espírito fala para ectoplasma, né? Como o espírito fala para Tomé assim, Tomé, você tá querendo tocar nas minhas feridas, toma aqui, toca. Sim. Tomé toca nas feridas Sim. dele. Então, é justamente o que eu falei que o doutrina espírita completa os ensinamentos da católica, que no seu tempo, né? Naquela época, mas não os homens, então... Você vai ser excomungado. O seu padre vai te excomungar. Não, gente, desculpa. Eu não tô aqui querendo atacar nenhuma, eu só tô querendo dar meu ponto de vista. Você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir. Desculpa. É porque eu tô colocando um ponto de vista que eu entendo como correto. Claro, né? claro. E não é descartar também pela teologia, porque eu estudo também das religiões e das doutrinas. Mas a doutrina espírita é uma doutrina. Não é religião, é uma doutrina. Mas eu tô preocupado com o seu padre, eu sou Laroque. Nós já debatemos muito. Ele não vai te dar eucaristia. E posso falar? Não vai te dar mais. Tem que acreditar na doutrina espírita. Meu Deus do céu! Me fala que eu vou citar no Vaticano. Deixa eu só me queimar na fogueira. Não vai queimar. Eu vou salvar. Legal. Mora aqui no Padrão Eustáquio. Meu Deus do céu, tem o Vaticano vai excomungar um padre. Mas A graça de Deus, ela é irresistível mesmo, mas não é forçada. Eu acredito que ela não seja forçada. Eu também creio assim. Por isso, que você tem sim a escolha. E tem algumas citações bíblicas também. Mas não, peraí, não que cabe. Possamos fazer. Tá, mas no argumento lógico não cabe. Algo que é irresistível não cabe com o livre-arbítrio. Não tem como. Porque algo que é irresistível não dá pra você escolher resistir. Então, logicamente, não cabe. Vamos ler aí. Vamos. Atos... Pode ler você, tá? Porque senão eu vou... É porque eu tô na cola. Seu. Não, se você abrir, eu acho que é mais rápido. Tá, Atos 7:51. Atos 7:51. Quem fez essa cola pra você te sacaneou, Hebreus 12:15. Atos 7:51. Foi você mesmo? Você se auto-sacaneou. Não. Você tá me dando os textos. Olha, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Sim. Pra quem Jesus tá falando aqui? Exatamente. Exatamente nada. Não. Ele não tá falando exatamente. A graça é uma escolha. Exatamente, é uma escolha. Responde para quem que estava sendo falado esse texto. Isso aqui é uma pregação, não era? Era uma pregação. Hebreus 12, A defesa 15. De quem? Defesa de Estevão. Vamos lá. Não, você não vai fugir, não. Pode falar. Vem cá. Estevão estava pregando antes do seu martírio, e logo em seguida eles não aguentam e matam Estevão. Estevão estava falando para salvo? Não! Estevão estava falando para os fariseus e os homens que queriam condenar, que estavam com seu coração endurecido. Sim, endurecido. E diz, ó, homem dura serviço e incircunciso de corações, vós que sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Continuação. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, da qual vós agora também tornares traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por mistério de anjos e não aguardaste. Exatamente. O Estevão, e depois disso, quando eles escutaram isso, eles ficaram, que isso, taparam os ouvidos e tacaram pedra no Estevão. Estevão estava falando aqui para homens que sim, eles haviam recebido a lei, recebido os profetas, e eles não creram. Por que eles não creram? Aí Jesus disse que eles não creram porque o coração deles estava endurecido. Jesus falou assim: ninguém vem a mim se pelo Pai não vos for concedido que venha. Exatamente. Jesus também diz assim: vós não credes. Por quê? Por que vós não credes?
Porque não estava a eles determinado crer. Então esse texto aqui não é falando sobre o salvo, que o salvo consegue resistir à graça. Não, tá falando para homens que estavam endurecidos realmente. Concordo com você. Sim, com o coração endurecido. Por Deus, sim. Por Deus? Isaías falou que é ele que endurece o coração. Isaías fala assim, Deus, por que o Senhor endurece o nosso coração para que nós não podemos crer e fazer o bem e fazer a justiça do Senhor? Isaías diz isso. É Isaías que falou. Eu acredito que seja escolha. Mas Isaías acredita diferente. Eu acho que eu vou ficar com Isaías. Não. Tá. Eu acho que eu vou preferir Isaías. Mas qual foi o contexto? Por que ele perguntou isso? Porque ele estava falando da incredulidade de Israel. Exatamente. Isso. E a incredulidade de Israel era o quê? Isaías fala, Deus, por que o Senhor endureceu o nosso coração para que nós não creiamos? Isaías está falando sobre Israel, dizendo, Deus... Não tem jeito de Israel crer. É isso que Isaías estava dizendo. Não tem como Israel crer, porque o Senhor endureceu o coração de Israel. Sim. Então, e agora Estevão estava falando para esses homens e dizendo, vocês, os vossos pais perseguiram, mataram os profetas e vocês estão fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque Deus endureceu o coração. Mas qual que é o próximo texto que você fala? Hebreus 12. Hebreus 12 é maravilhoso. Vamos lá. Hebreus 12 Hã? Já tá aí? O Isaac acha mais rápido. Hebreus 12, 15. Vamos ler o contexto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tem de chegada ao fogo palpável. Estava no seu plano eu continuar a ler? Sim, pode. Então tá bom, porque eu acho que aqui vai ser um pouco ruim pro seu lado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, e a ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras, tais que quantos o ouviram suplicaram que não falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas vós tendes chegado... Posso continuar lendo, John? Certeza? Pode. Tá bom, John. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores a Abel. Ou seja, o texto está dizendo isso mesmo. O texto está dizendo que a antiga aliança, Israel, chegou, viu um monte ardendo em fogo. Moisés falou, estou aterrorizado e trêmulo. E ainda assim, tendo visto essas coisas, o coração está endurecido e não creram. Mas vós não. Ele está falando que vocês não. Vocês chegaram a Sião. Vocês são salvos, vocês foram eleitos, vocês chegaram à graça irresistível, vocês chegaram à expiação limitada, vocês chegaram ao Deus, autor e justo, autor de todas as coisas, ao Deus soberano. Então o texto está dizendo eu acredito que a graça de Deus, ela seja eficaz, mas não assim, não universal. Não, eu também não acredito no universal. Sim, universal não. Exatamente. Porque a graça de Deus, ela é eficaz para aqueles que aceitam. Não, mas o que você chama de graça universal? Eu não acredito que a graça seja sobre o mundo que Deus está gracioso. Exatamente. Não, também não. É sobre os eleitos. Sobre os eleitos. Isso, exatamente. Concordo. Sobre aqueles que aceitam. É porque só o eleito que aceita. Eu concordo. Sim. Como que eu sei que eu sou eleito ou não? Se você aceitar, você é eleito. Exatamente. É uma escolha aceitar ou não. Mas é quem opera e você querer efetuar, não é o livre-arbítrio, é Deus. Não, tá escrito, não é o livre-arbítrio, tá escrito, é Deus. Tá, tem mais texto ou eu posso ler, Ezequiel? Pode ler. Pode ler? Tinha Romanos 5. Não, então vai. Não, Romanos 5 é maravilhoso. Leia Romanos 5. Não, vai no Ezequiel por causa do tempo. Pode ir. Então, Ezequiel no capítulo 11...
legal, gente, tá legal. Tem que fazer mais vezes. Ezequiel, capítulo 11, no versículo 19. Sim. Ezequiel 11 e 19. Tá escrito assim: o juiz de Deus voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Deus está dizendo que ele não é o homem. Não é o homem que vai escolher e falar assim, cansei desse coração aqui, vou trocar. Não. Está dizendo que Deus tiraria o coração de pedra, sentido figurado, obviamente. Sim, sim. E dar-lhes-ia coração de carne e escreveria no seu coração a lei. Está escrito que Deus vai, através de Cristo, obviamente, Deus retira do meu coração antigo o coração de pedra, Deus coloca em mim o coração de carne e escreve as suas leis, grava as leis dele no meu coração. Cadê a participação humana e cadê a resistibilidade da graça? Não tem como eu resistir a isso. Deus está falando que vai fazer. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Deus está dizendo que vai fazer isso muito tempo antes. Sim. Ele falou, eu vou fazer isso. Então como que eu vou dizer? Se Deus está falando que vai fazer, se Deus está dizendo que ele vai trocar o coração, vai botar coração de carne, com um propósito, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos, executem, e eles serão meu povo, e eu serei Deus deles. Como que, se Deus está determinando que isso vai acontecer, como que dá para eu falar assim, não vai, não, de jeito nenhum, a graça é irresistível. A Bíblia também fala que a graça de Deus é para aqueles que buscam. Onde está escrito isso? E nem todos, a gente pode ler isso em Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11? A graça é de todos que buscam? Está escrito isso lá, não. Tempo. Não, Hebreus 11 quanto? Tá escrito isso lá, não. Lá ia tacar um Miguel no final. Não, vamos lá, vamos ler. Escrito isso lá, vamos ler Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Exatamente, Hebreus 11, 6. Não significa que ela é... De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que quem se aproxima de Deus creia que nele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mas quem dá a fé? Efésios capítulo 2 diz que a fé é dom de Deus. Deus dá a fé. Exatamente. E eu acredito que esse dom não seja para todos. Isso, tá certo. Então, virou calvinista. Não, não tá gravando essa parte.